Bem-vindos, então, à nossa segunda aula do segundo semestre de 2020, que é a professora Gabriela, do EJA, né? Oitavo e nono, turma oitavo e nono noturno. Nós vamos começar o conteúdo de polígonos. Então, para essa primeira aula de polígonos, a gente vai ver o conceito dos polígonos. O que são polígonos? Então, polígonos, todas as figuras consideradas polígonos, elas são figuras fechadas, planas, não vazadas e não podem ter linhas curvas e nem linhas que se cruzam. Então, elas são formadas por segmentos de reta, né? Não tem curva. Então, os polígonos, eles não têm curva, são formados por segmentos de reta e eles não podem ser abertos, vazados, né? Eles têm que ser totalmente fechados. Então, ali eu tenho alguns exemplos de algumas figuras que são e que não são polígonos. Então, nessas figuras aqui, eu tenho, por exemplo, essa primeira figura, ela não é um polígono, porque ela é aberta e também porque ela tem retas que se cruzam. A segunda figura também não é um polígono, porque ela é aberta. A terceira figura não é um polígono, porque ela tem curva. E a última figura é um polígono, porque ela é totalmente fechada, ela é formada somente por segmentos de reta, é uma figura plana, não tem linhas que se cruzam, não tem curvas, certo? Esse triângulo ali, então ele é um polígono. Então essa é a característica dos polígonos. Conceito, né? Aqui eu tenho mais uma mensagem para vocês, mais uma apresentação de algumas figuras que são polígonos e algumas que não são. Então, ó, polígonos, aqui eu tenho, por exemplo, um pentágono, um quadrado, um triângulo, um hexágono. E aqui eu tenho exemplos de figuras que não são polígonos. Então, ó, que são figuras abertas, figuras vazadas, figuras que têm retas que se cruzam. Então, não são polígonos, ok? Então, deu para entender bem o que é polígono? Figura composta por retas, fechada, plana, não tem curvas, ok? Então, continuando, as classificações das nomenclaturas dos polígonos. Então, polígono de 3 lados é chamado triângulo ou trilátero. A gente usa mais o triângulo, né? Composto por 4 lados é chamado quadrilátero. Composto por 5 lados, pentágono. E assim por diante, né? Então, ali eu tenho alguma relação até o 20 de alguns polígonos com bastante lados que são mais utilizados. Então, os polígonos que têm 20 lados, eles são chamados icoságono. Depois nós vamos ver propriedades destes polígonos, tá? Mas, por enquanto, vamos ver só as nomenclaturas. Então, aqui eu tenho atividade. Classifique os polígonos abaixo quanto ao número de lados. Então, é para vocês contarem os números de lados e me dizerem o nome dele. O que é? É um triângulo? É um pentágono? É um quadrilátero? Então, contem os lados e me digam o nome dele, a classificação, ok? Outra, segunda atividade, analise as figuras geométricas abaixo e responda quais são consideradas polígonos e quais não são consideradas polígonos. Então, aqui, ó, eu quero que vocês me digam, a figura 1 é um polígono? A figura 2 é um polígono? Então, vocês vão colocar, não precisa desenhar, só coloca quais são polígonos. É a 1, é a 2, é a 10, vamos supor, né? Então, aí vocês vão me colocando pelo número, ok? Então, são só essas duas atividades hoje. Conceito de polígono, copiar no caderno, tá? Copiar no caderno aqui o conceito do polígono, quem quiser imprimir, pode imprimir. E fazer aquelas atividades que estão disponibilizadas. Essa aqui da nomenclatura e essa aqui para me dizer quais são polígonos e quais não são, ok? Uma boa semana para todos. Estou à disposição para dúvidas. Mandem foto das atividades, não esqueçam. Até mais!